CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. O Evangelho, como fazemos esse horário todas as quintas-feiras, estamos no capítulo 28, item 7. Estamos terminando e daqui a pouco vamos para o item 8. Tem um Evangelho sobrando aí para dar para a Graziele? Lá na minha sala tem, depois você pega lá. Pode pegar um Evangelho daqui. Então eu vou ler o item 7, fazer a prece, ele é pequeno, e depois continuaremos. Agradecemos, então, estamos estudando a coletânea de preces espíritas, e aqui ele está terminando a prece dominical, o Pai Nosso, não é? O Assim Seja, é o capítulo 28, o último item, o Assim Seja, item 7. Então vamos lá. Que seja do vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria, sobre todas as coisas que não conseguimos compreender. Seja feita a vossa vontade, não a nossa, porque só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Então vamos lá fazer a prece e a gente faz esse comentário aqui. Esse aí na página desse livro é a página 438. Esse livro é o meu. Vamos então à nossa prece. Em primeiro lugar, agradecemos a Jesus pela oportunidade que estamos tendo do estudo do Evangelho. Obrigado aos guias da nossa casa, obrigado ao Altivo, a todos vocês que nos sustentam. Rogamos ao Senhor a devida permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Rogando ainda a inspiração do nosso irmão Altivo, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, para que em nome do amor, do nosso amor, possamos, com a permissão do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá, vamos analisando o Graziela. Você pode interromper a hora que você quiser, tá? Aqui, não entendi. Ou quer se colocar. É uma live, mas não tem a formalidade que deveria ter. Você também, tá? Pode me interromper. A hora que vocês desejarem. A gente está analisando aqui, terminando de analisar a oração do Pai Nosso. Como nós vimos, como vocês duas chegaram hoje, é o capítulo 28, coletânea de prece. Aí está no número 7, analisando o Pai Nosso. Eu vou voltar aqui no início, para vocês terem uma ideia. Ó, no preâmbulo, vou lá no número 1. Não vou ler tudo, vou ler só um pedacinho. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções e do modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Ficou bem claro isso? Então, assim começa o capítulo 28, coletânea de prece. Então ele está dizendo que a forma não é nada, o que vale é o pensamento.
É mais positivo você falar, Senhor, me ajude, com fervor, com a tua alma, com o teu sentimento, do que você fazer uma porção, pronunciar uma porção de palavras sem sentimento nenhum. É isso que ele está dizendo. Ore cada um, a gente vê a coerência dos espíritos, o bom senso. Ele não está dizendo, ora como a gente está ensinando, ora como nós estamos falando, orem como se ora na casa espírita. Não estão falando isso. Orem cada um segundo vossas convicções, de modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras, com as quais o coração nada tem. Bom, aí ele continua aqui. Os espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de prece. Quando nos dão alguma, é para fixar as ideias e principalmente para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente, se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. Está fácil de entender o que eu estou lendo? Está entendendo, Luana? Tá? A coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou para casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. Independe da fórmula. E a gente tem que saber direcionar a prova. Eu vou no enterro de um parente. Como que eu devo orar? Eu vou chegar lá no enterro e dizer assim, Senhor, olhai pelos irmãos que sofrem fome. Olhai pelo irmão que estão morando debaixo da ponte. Os mendigos. Tem objetivo? Se eu estou lá com o defunto, eu vou rezar para o defunto. Não é a hora de rezar para os mendigos. Como nós oramos aqui, fizemos a nossa prece aqui agora. Qual é o objetivo? Estudar. Senhor, me inspira, me ajuda. Amigos espirituais, me ajuda. Não é? Vamos estudar em nome do amor. Eu sempre evoco o meu amor particular. Pronto. Não é o momento agora de eu falar assim, Senhor, olhai pelos todos os espíritos sofredores, pelos irmãos suicidas, pelos médios da nossa casa, onde quer que eles estão, eles sejam abençoados. A minha mãe que já desencarnou, receba o meu carinho, que Deus te abençoe. É o objetivo aqui? Não. O objetivo é estudar, direcionar a prece para o estudo. Eu faço a prece de um jeito, outro colega que vem aqui faz do jeito dele. Se alguém de vocês vir aqui estudar, vamos fazer a prece do jeito de vocês. O que importa é o quê? É o sentimento. O objetivo é o mesmo. A gente iniciar o estudo. Tudo bem até aqui? Question? A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele, ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus os aceita todas quando tiver. Aí ele vem traçando aqui que o Espiritismo reconhece a prece de todos os cultos, né? Ele vem continuando aqui falando sobre a prece, diz aqui no mais 3 parágrafos à frente, ele diz assim, porque nós já estudamos tudo isso com detalhe. A principal qualidade da prece é ser clara, simples, precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua, que não apenas enfeites sem valor.
Ah, vou rezar então altivo, altivo que você foi tão bom, você foi um trabalhador da doutrina espírita, eu me lembro dos seus afazeres, sempre dedicado à humanidade. Você, para que ele quer ouvir isso? Ele não precisa disso. Eu não preciso enfirular. Eu já sei quem é ele. Altivo, por favor, me ajuda. Estou precisando da tua ajuda. Acabou. É de coração, eu estou precisando da ajuda dele. Foi o que nós fizemos. Altivo, ele é o diretor espiritual da casa. Meu irmão, me inspira, por favor. Sem penduricalhos. Aí ele diz aqui, ó, a principal qualidade da prece é ser clara, simples, precisa, sem frases inúteis, objetivação supérflua, que não apenas enfeite sem valor. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia. Deve, enfim, fazer refletir só com as suas condições, a prece pode atingir o seu objetivo. Aí ele vem aqui, as preces que vão ser apresentadas são preces gerais, prece por si mesmo, prece pelos outros, prece pelos que não estão mais na terra, prece pelos doentes. Aí ele vem no número 1 dizendo, preces gerais, a oração dominical. Eu estou dando uma repassada aqui no início que a gente já estudou, tá? Para elas entenderem, já vou lá para onde nós paramos. Aí ele vem falar, o que é a prece dominical? É o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma prece comum, geral. Eu posso orar um Pai Nosso por alguém que sofre, posso fazer um Pai Nosso por alguém que amo, posso fazer um Pai Nosso pela casa espírita, posso fazer uma prece geral. Agora, o que significa aqui o Pai Nosso? Ele diz assim, os Espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar essa coletânea, não só como prece, mas como símbolo, porque quem ensinou foi Jesus. E Jesus trouxe os pontos principais que a gente deve falar numa prece, uma prece concisa, objetiva. Ele não recomendou que a gente, se tiver muito frio, ali fica melhor. Ele não recomendou que se orasse sempre o Pai Nosso, fizesse sempre, é a única prece, não. Aí, como ele diz aqui, o Kardec diz, ó, de todas as preces, essa é que se situa em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir todas as outras, segundo a intenção que lhe for atribuída. Por isso que ela é uma prece geral, uma belíssima prece. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém e pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. Porque nós dizemos, você pode fazer um Pai Nosso para alguém. Ah, vou orar um Pai Nosso por fulano de tal. Vou orar um Pai Nosso pedindo a Deus que me ajude nos meus afazeres hoje, no início do meu dia. Enfim. Agora, você pode fazer o Pai Nosso com amor, com carinho, sentindo. Agora eu posso fazer o Pai Nosso balbuciando umas palavras. Pai Nosso está no céu santificado, para cumprir um dever. É diferente. É diferente. Aí ele continua, vamos até o final, para depois a gente ir para onde a gente parou. Entretanto, por causa da sua concisão, o profundo sentido que se encerra nas poucas palavras que a compõem, escapa à maioria das pessoas. Eis porque, geralmente, a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma das suas partes. As pessoas balbuciam Pai Nosso assim direto, blá, blá, sem pensar. A prece é dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Este número quase sempre é cabalístico, 3, 7, 9, tirando da antiga crença supersticiosa
na virtude dos números, em uso nas operações de magia. Reza 3 Pai Nossos. Algumas religiões, católica, 3 Pai Nosso, 3 Ave Marias, 7 Pai Nosso, dependendo do pecado, e normalmente um número cabalístico, que tem uma eficácia para eles. Aí o que você, mandou rezar 3 Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós te perdoamos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Eu fiz o Pai Nosso ou eu li aqui alguma coisa? Como se estivesse lendo? Lendo, né? Não passou pelo meu coração. É uma oração belíssima, mas não. Se eu fecho meus olhos e digo, Pai Nosso, estou sentindo Deus, o Pai de amor, Pai de bondade, que estás no céu. Aí você vê a parte, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para eu ser perdoado, eu preciso perdoar também. Nós falamos bem sobre isso aqui. Já estamos pelo menos umas 5 ou 6 aulas no Pai Nosso. Aí a gente foi vendo cada parte do Pai Nosso. Como ele diz, ele colocou um comentário para cada parte. Aí ele começa a prece. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí, o que Kardec entende por isso? Cremos em vós, Senhor, nós estudamos com detalhes. Depois, que a vossa vontade seja feita na terra como no céu, número 3. Nós também lemos tudo isso e discutimos aqui, né? Número 4, dai-nos o pão nosso de cada dia. O que é o pão? O pão do corpo, o pão da alma. Nós vimos bem isso aqui com calma. Depois ele destacou uma outra ideia, uma outra Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então o que ele quis dizer com isso? Kardec colocou aqui, né? Cada uma das nossas infrações à lei do Senhor, a gente é uma dívida contraída e a gente deve sempre perdoar. Falamos bastante sobre o perdão, porque a falta de perdão traz consequências desastrosas para nossas vidas, tanto aqui e principalmente do outro lado da vida. Porque quando você chega lá sem o corpo e você vê que não perdoou, que faltou alguma coisa, não dá mais para emendar, você vai ter que reencarnar para poder reparar aquela situação novamente. Por isso que Jesus recomendou, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, ao ministro da Justiça, o ministro da Justiça te entregue ao juiz e o juiz te coloque em prisão. Lembra que a gente detalhou isso? E a gente viu que a prisão é novamente o corpo, voltar ao corpo físico, o juiz é a nossa própria consciência. Então vamos nos perdoar, nos amar, enquanto a gente está ao lado um do outro. Depois nós estudamos o número 6, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. A gente destacou bem, Jesus não me ensinou, livra-me da tentação. Por quê? Por quê? Por que isso? A gente falou bastante aqui. Porque não, Jesus disse assim, não me deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que Jesus não ensinou? Livra-me da tentação e me livra do mal. Não falou logo as duas coisas junto. Me livra disso. Por quê? A gente, é um aprendizado. A tentação depende de mim, não depende de ninguém. Você escolhe o que vem na tua cabeça, o que vem na sua mente. É você que escolhe, não é? Você escolhe o pensamento que vem. Sendo teu ou não sendo teu, você que trava uma luta com você mesmo. Não é? Lembra que a gente fez isso aqui, Rafaela? Você anda sumida, hein, Rafaela? Não pode faltar, não. Todos os espíritos que não são atendidos aqui vão para a tua casa, hein, se faltar mais. Então vamos lá. Faltou uma vez, para mim leva 5 faltas. Cada uma falta vale por 5. E nós vimos bem isso também semana passada.
Vimos até aquela questão do livro dos Espíritos. Por que está lá no livro dos Espíritos, né? 700 e pouca, acho que é 772A, eu acho que é. Por que Deus se tivesse o livro dos Espíritos aqui, eu ia ver, nos dá a tentação? Por quê? Aí ele responde lá, porque a tentação é, porque se eu levantar aqui vai atrapalhar, ela desenvolve a razão. Qual o objetivo da tentação? Essa é a pergunta. A tentação desenvolve a razão. Que coisa, hein? Ó, não está aqui. Era para estar aqui, o livro grande. Mas mal. Então, o objetivo da tentação é desenvolver a razão. Então ela tem um objetivo. Isso só depende de nós. A gente viu também, detalhamos aqui numa aula inteira isso. E finalmente chegamos no amém. Nos livrai-nos do mal, amém. Nós espíritas falamos que assim seja, não é? Termina aí. Que assim seja feita a vontade de Deus. Isso que significa o amém da prece, o assim seja, que seja feito, assim seja, Senhor. Seja feita a vossa vontade e não a minha. Às vezes, obrigado, a gente quer que seja feita a nossa vontade e não a de Deus. Deixa eu só confirmar que se vocês quiserem, vocês já devem ter anotado aí. Não é 770 não. Eu não vou procurar aqui, mas a pergunta, o número da questão eu não me lembro. É a subpergunta A. Eu sei só que é uma subpergunta A de uma das 1019 perguntas. Vocês vão em todas elas, vocês vão encontrar. Qual o objetivo da tentação? A tentação tem o objetivo de desenvolver a razão. Deixa eu ver aqui se é na lei de adoração. Deixa eu ver se é aqui. É interessante essa questão. Desculpem eu não dizer para vocês a questão correta, mas eu não guardei. Mas é isso aí. A pergunta é essa e a resposta é essa que eu disse. O objetivo da tentação é desenvolver a razão. E Kardec colocou no item 7, que assim seja. Por que a gente diz e assim seja? Aí ele coloca, que seja do vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem. Mas nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria, sobre todas as coisas que não conseguimos compreender. Seja feita a vossa vontade, não a nossa, porque só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. A gente deposita em Deus toda a nossa confiança. Se o meu pedido não for um pedido pertinente, que não seja ouvido o meu pedido, Senhor. Que seja feita a vossa vontade. Eu pedi tanto para minha esposa não desencarnar, pedi tanto, e não foi possível. Por quê? Foi feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Então, eu não posso me revoltar contra algo que não foi atendido. Eu não posso me revoltar contra algo que eu não pude fazer, fugiu ao meu alcance. Eu vou me revoltar contra Deus? Gostaria muito de estar ao lado dela, mas que seja feita a vontade de Deus. Se ele puder ir hoje, eu vou. Se não puder, se estiver aqui daqui a 10 anos, a gente vai daqui a 10 anos. Que ele não escute um pensamento impróprio. É isso que ele está dizendo aqui. E é assim que a gente deve fazer. Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E o que é melhor para a gente.
Meu Deus, nós vos dirigimos esta prece por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos, por os nossos inimigos, por todos aqueles que solicitam a nossa assistência e em particular aí eu dirijo a minha prece a alguém, pela minha amada esposa, por a minha mãe, seja lá por quem for. Por isso que ele colocou a oração do Pai Nosso como uma prece geral. Você pode oferecer o Pai Nosso a quem você quiser, a um amigo, a um inimigo, a um amor, à sua mãe, ao seu pai, para o seu filho, para a sua família, para quem você quiser, por um encarnado, por desencarnado, pelos espíritos sofredores, pelos suicidas. Então você faz o Pai Nosso com sentimento e oferece esse Pai Nosso a quem estiver precisando, a quem você direcionar. E essa pessoa ou esse espírito vai receber essa oração, essa vibração. Entenderam o que significa o assim seja? Suplicamos vossa misericórdia e a vossa bênção para todos nós. A gente pode fazer pedindo por nós, me ajude a ter equilíbrio, me ajude a criar resistência ao mal, me ajude, Senhor, a me livrar dos maus pensamentos, me fortifica, Senhor. Pai nosso que estás no céu, eu posso fazer por mim mesmo. Nós vamos encontrar a melhor maneira para sermos atendidos. Se essa for a melhor maneira que eu encontrei naquele momento, eu vou fazer dessa forma. Estão me entendendo? Entendeu, Graziela? Vocês entenderam? Entendeu? Muito bem. Nós precisamos orar mais. O que vocês fazem de prece, eu tenho certeza que precisam fazer mais ainda. Dobrem o número de preces. Jesus recomendou: orai e vigiai. Dobrem a vigilância. Dobrem. Vigilância. Não adianta ficar fazendo prece e pensar bobagem. Tem que cuidar do pensamento. E faz a prece. Pode fazer a prece pedindo ajuda. Me ajude. Ajuda no meu pensamento, Senhor. Me afasta do mal. Os espíritos sedutores, nós vamos ver ali, vamos estudar o anjo da guarda, os espíritos familiares, os protetores, que são os familiares. Vamos entender todos esses espíritos, os espíritos simpáticos e os espíritos sedutores. Os sedutores sempre nos arrastam para o mal. O simpático vai ser simpático a gente, aquilo que a gente faz. Mas o sedutor, ele é um espírito que é perspicaz. Ele quer te derrubar, ele quer te levar para o mal. Então ele analisa, ele olha para você, sabe das suas fraquezas morais, sabe quem é você, ele vai ali certinho, pimba, na sua cabeça. Aí você começa a pensar, e você pensa que o pensamento é seu, mas o pensamento é do outro. Mas não importa se é seu ou se é de alguém. O que importa é o que você vai fazer com aquele pensamento. É um pensamento bom? É um pensamento ruim? O pensamento de um sedutor é sempre ruim. Ele vai olhar o nosso lado fraco e vai agir ali. Então eu oro a Deus por ele. Senhor, proteja esse espírito, ajude esse espírito, mas me ajude também a não cair nessa cilada. Tu disseste, Senhor, que só lobos caem em armadilha de lobos. Se eu não sou lobo, eu não quero cair na armadilha. Me ajuda, Senhor. Então é um recurso da prece. É o que a gente deve fazer. Nós somos o que pensamos. Diga-me o que pensas, que eu vos direi com quem andas. Então a gente precisa orar e vigiar o pensamento. Vigiar, vigiai e orai, vigiai e orai. Tudo bem? Nota. Aqui podem ser feitos os agradecimentos a Deus,
os pedidos para nós mesmos e para os outros. Ver adiante, 26 e 27. Bem claro, então, a oração do Pai Nosso? Nós destrinchamos com Kardec todo o Pai Nosso, ao longo de algumas aulas aqui, umas 5, 6 aulas, não é? Falando sobre o Pai Nosso. Alguma pergunta? Muito bem. Olha só, a tentação desenvolve a razão, como diz os Espíritos. Então, quando vem um pensamento, você sabe que se ele é próprio ou impróprio. E aonde é que mora o perigo? O perigo é que você gosta dele. O perigo é que você gosta. Aí o sedutor faz assim, vamos lá, é bom, vamos lá. Aí você fica, poxa, pior que é bom mesmo. Eu não devia fazer isso. Mas, poxa, estão entendendo o que é a tentação? Muitas vezes é incutido na gente. Muitas vezes brotam mesmo da nossa cabeça. Aí você diz assim, não, isso não é certo. Olha a razão se desenvolvendo, isso não está correto. Jesus, me ajuda, por favor. Me livre desse pensamento, me fortaleça, meu anjo da guarda. Aí, ó, de imediato aquele pensamento sai. O Chico dizia que ele tinha um espírito, um obsessor. Estava sempre, é o Chico, né? Estava sempre do lado dele. Chico. Estava sempre vendo o espírito obsessor, o espírito sempre de olho nele. Só ali do lado. E um dia o espírito virou para ele e disse assim, Chico, eu vou embora. Eu não te aguento mais, você não para de rezar, é o tempo todo você trabalhando, eu vou te deixar. Eu não te aguento. Aí disse que o Chico falou assim para ele, não, meu irmão, não vai embora não, fica do meu lado, fica aqui, porque você me ajuda a vigiar, você me ajuda a ficar atento. Vocês querem um obsessor do lado de vocês, para vocês ficarem atentos? Então, olha só, a cabeça dele, do Chico, né? O pensamento dele, o sentimento dele. Vocês acham que Jesus foi tentado? Não está escrito lá que Jesus foi tentado, né? Atira-te daqui, que os anjos do céu te sustentarão, eles não vão deixar você morrer. Transforme essas pedras. Vocês acham que Jesus foi tentado mesmo? Que espírito ousaria tentar Jesus? Aquilo ali é uma interpolação. Aquilo não é uma realidade. Estudando, a gente começa a discernir muita coisa. Ah, mas está escrito lá, mas aquilo não é verdade. Jesus não foi tentado. Não pode ter sido tentado. Senão ele não era um espírito perfeito. Quem é tentado somos nós. Nós somos. Nós somos. Por que eu falei isso tudo para vocês? Como é que eu sei tudo isso? Porque eu sou tentado. Então eu tenho que conhecer os meus defeitos, as minhas mazelas e lutar contra elas. Trabalhar isso dentro de mim. Entenderam? Perguntas? Colocações? Tá bom, o teste vai vir essa semana, vocês já sabem tudo, tá? Vai vir um monte de tentação na cabeça. Vamos ver o que vocês vão fazer com elas. Quero ver se vocês vão ter coragem de me contar depois o que foi que aconteceu. Tá? Mas era assim que a gente fazia. A gente ia para o padre, quando era católico, e contava para ele, né? Aí o padre mandava você lá rezar as Ave Marias, o Pai Nosso. Quando a coisa era mais pesada, um credo, né? Uma Salve Rainha. Então vamos lá. Número 4. Reuniões espíritas. Essa aqui é uma reunião espírita? Hein? Bora, gente, vocês estão dormindo? 8, 7 e meia da noite, estão com sono? Isso aqui é uma reunião espírita? Sim ou não? Hein? Sim, claro que sim. Essa aqui é uma reunião espírita. Estamos estudando a doutrina espírita, é uma reunião espírita.
Ou a sala de cura, vamos trabalhar na cura, na desobsessão, seja lá no que for, na psicografia, é uma reunião espírita? Sim. Aí então é sobre reuniões espíritas. Aí ele tirou aqui uma passagem de Mateus. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estou no meio delas. Mateus. Em qualquer lugar onde 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estou no meio delas. Mateus. Então, será que Jesus só vai estar junto da gente quando tiver de 2 ou mais? Se eu estiver sozinho, ele não vai estar do meu lado? Sim, ele vai estar, dependendo da minha intenção, ele vai estar. Também, dependendo que na reunião espírita, a intenção é essa, ele estará conosco. Temos mais de 2 aqui, não temos? Mais de 3. Então, nos reunimos como? Pedindo a Jesus, em nome dele, do governador da terra, que nos protegesse. A gente não começou assim, e acima de tudo em nome de Deus? Então eles estão presentes. Aí vamos ver a análise sobre essa passagem de Mateus que Kardec fez, tá? Para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta nos reunirmos fisicamente. É preciso que o façamos espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Só então Jesus ou os espíritos puros que o representam estarão presentes à reunião. Vamos lá. Como que nós estamos aqui? Estamos ligados espiritualmente? Estamos ou não estamos? Vocês têm que pensar. Mas é claro que estamos. Estamos ligados no mesmo pensamento do estudo, do Evangelho. Ó. Para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta reunir fisicamente. A gente está fisicamente junto? Tá. Não tá? Tá ou não tá, Luana? Mas, meu Deus, a gente não está fisicamente juntos? Não estamos? Ah, sim, que bom. Estamos fisicamente juntos. Mas ainda é preciso que o façamos espiritualmente, que estejamos em espírito juntos, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. A nossa intenção aqui não é aprender? A nossa intenção aqui não é se modificar com esse aprendizado? Olha a nossa intenção. Então, além de estarmos fisicamente juntos, estamos com a mesma intenção e com o mesmo pensamento para o bem. Se estamos assim, Deus está presente? Sim. Luana, Deus está presente? Sim. Jesus está presente? Sim, muito bem. Ah, agora senti firmeza, é isso aí. É isso aí. Eu só não escuto morto. Vivo eu escuto. E se vocês não responderem, eu vou pensar que vocês estão mortos. Só então Jesus ou os espíritos puros que o representam estarão presentes na reunião. Essa reunião que a gente está fazendo aqui de estudo é uma reunião digna da presença do altivo, por exemplo? É uma reunião séria, uma reunião de estudos. Estamos com os mesmos propósitos, com as mesmas intenções. Muitos espíritos desencarnados aqui. Estamos juntos, todo mundo estudando. Tudo bem? Entenderam? Question? No question? Não. Vamos prosseguir. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aqui estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que os faria serem reconhecidos caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados forem os espíritos na hierarquia espiritual, maior o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade,
pelo qual podem estar em vários lugares simultaneamente, sendo necessário apenas que envie um raio dos seus pensamentos a cada um desses lugares. Então, os espíritos, a doutrina espírita faz a gente compreender, os espíritos estão aqui nesse salão, nós não estamos sozinhos. Vocês vieram de casa, eu também vim da minha casa, eu não vim sozinho, todos viemos acompanhados. As nossas companhias espirituais estão aqui. Todos que podiam entrar estão aqui estudando conosco. A gente não vê, porque o corpo dele é mais sutil, é diáfano, a não ser que a gente enxergue com os olhos do espírito, né? A vidência ou a clarividência, então a gente vai ver os espíritos aqui, nós vamos ver. E quanto mais elevado é o espírito, mais puro ele é. Muitos espíritos é mais fácil ouvir o encarnado, como nós estamos aqui, do que ouvir um espírito mais elevado. Ouvir, por exemplo, o altivo, né? É mais fácil eles entenderem a gente, compreenderem a gente, do que entender Jesus. Jesus está muito lá em cima. E quanto mais elevado, ele irradia. A gente tem uma lâmpada aqui que está iluminando o salão. Se essa lâmpada fosse mais forte, iluminaria mais ainda, não é? Quanto mais forte a luz, maior o alcance. Quanto mais forte a lâmpada, né, mais forte a luz, mais campo de irradiação, mais espaço ela ilumina. Olha a luz do sol, envolve toda a Terra. Nenhuma lâmpada, nenhuma luz artificial ilumina tanto quanto a luz do sol, não é? Com os espíritos acontece o mesmo. Quanto mais elevado, mais o poder de irradiação. Então aqui a gente pediu, Jesus, me ajuda, por favor. Mas no outro centro espírita, alguém pediu, Jesus, me ajuda, por favor. Na outra igreja, a igreja católica, a igreja protestante, tem um monte de igreja agora, Jesus, me ajuda. Quem Jesus vai atender? A todos. A todos que pedem com amor, com o coração. A luz dele, ele irradia o pensamento dele. Vai. E estão precisando de mim ali. Estão precisando de mim aqui. Olha o poder dele, de radiação. Com os espíritos, quantas pessoas chamam o doutor Bezerra? Doutor Bezerra, me ajuda. Doutor Bezerra, olha a elevação dele. Ele tem uma falange que trabalha com ele, que em nome dele vai atender, ele também atende, e o pensamento dele, ó, irradia. Então vai indo, até chegar um espírito elevado, maior alcance. Entenderam isso? É assim que acontece. Alguma pergunta? O dom da ubiquidade é estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso aí. Com a afirmativa que fez, Jesus quis demonstrar o efeito da união e da fraternidade. Quando a gente tem um amor fraterno, o efeito é maior. É isso que ele quis enfatizar. O que pode atraí-lo não é o maior ou menor número de pessoas reunidas, porquanto, em lugar de 2 ou 3, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente, e para isso 2 pessoas é o suficiente. No entanto, se essas 2 pessoas oram separadas, ainda que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, principalmente se não estão movidas por um sentimento de benevolência. Vocês desculpem, eu tuço de vez em quando, eu acho que que vai falando.
Se cada um tivesse com um pensamento em um lugar, não teria unidade. Mas vocês estão prestando atenção, vocês estão raciocinando junto comigo, estamos raciocinando junto com os guias que nos inspiram. Então Jesus se faz presente. Se não se veem com bons olhos, mas com ódio, com inveja, com ciúme, as correntes fluídicas dos pensamentos se repelem, em vez de se unirem em um impulso comum de simpatia. Nesse caso, então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus é apenas o pretexto da reunião e não da verdadeira causa. Entenderam isso? Tem que estar com a cabeça ali, todo mundo. Ó, a Rafaela está com o celular na mão. O que ela está vendo no celular? O Evangelho. Está acompanhando o Evangelho pelo celular. Mas se a Rafaela estivesse ali vendo o WhatsApp dela, ou uma outra coisa qualquer, a Rafaela estaria presente aqui? Não. Ela estaria lá no mundinho dela. Está entendendo agora o que é a união de pensamentos, a comunhão? Ela estaria presente, ao mesmo tempo ausente, distante com o pensamento. Ficou bem claro agora, né? Não precisava me mostrar não, porque eu sei que você está com o Evangelho na mão. As mães ali que são danadas com o celular, ficam lá, sentam lá, tem muita, né? 100 mães, 100 e poucas mães, vem, escondido. Sabe que estão errados, que baixam assim escondido. Mas a gente já está acostumado a ver tudo, né? Olha, passa, vê tudinho, vê até quem está com a cabeça longe. O professor sabe tudo o que acontece na sala de aula. Isso, porém, não, onde é que a gente está aqui mesmo? Onde que nós paramos? Isso, porém, não significa que Jesus fique surdo à voz de uma só pessoa. Ó, não quer dizer 2 ou 3, se eu estiver sozinho pensar nele, ele não vai me ajudar? Claro que sim, ele vai me ajudar. Se ele não disse, eu atenderei a todo aquele que me chamar, é porque, antes de tudo, Jesus exige o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em grupo do que quando se está em isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Para evitar a oração egoísta. Como é que orava aquele homem ao pé lá no templo? Como é que ele orava? Assim, aquela passagem que diz assim: tinham 2 homens, o publicano e o fariseu. O publicano, ninguém gostava do publicano, porque ele era cobrador de impostos. Ele era tido como um homem mau, ninguém gostava do publicano. E tinha um fariseu. Quem era o fariseu? O sacerdote. O homem que conhecia a lei de Deus. O representante de Deus entre os hebreus eram os fariseus. Aí como é que orava o fariseu? Senhor, eu não sou, graças vos rendo, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Aí apontou para o publicano que está ao lado. Eu jejuo 3 vezes ao dia, dou o dízimo todo como é pedido na lei. E ele continua lá a prece dele. E o publicano o que fazia? Ele, diz lá Jesus, ele não ousava nem levantar a cabeça e dizia: Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador. O que Jesus diz? Esse, o publicano, foi para casa justificado. A prece dele foi ouvida. A do fariseu não. Que foi uma oração egoísta. Então, quando ele diz que 2 ou 3 pessoas, não significa que sozinho ele não vai estar conosco quando a gente faz a prece de coração. Ele quis enaltecer, como disse o Kardec, a fraternidade, né? A ligação entre a gente. Está entendendo, Luana? Cortar esse cabelo, hein, Luana? Tá muito... Botou um cabelo tonhonhon aí? Não tem muito cabelo nessa cabeça, não? Tem, né? Então vamos lá.
Jesus exige um amor ao próximo do qual se pode dar mais provas quando se está em grupo do que quando se está isolado, em isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Daí se conclui que, em uma assembleia numerosa, se apenas 2 ou 3 pessoas se reúnem de coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto que os outros se isolam e se concentram em pensamentos egoístas e mundanos, Jesus estará com os primeiros e não com os outros. Então, se a Rafaela estivesse olhando ali o WhatsApp agora, sei lá, as coisas dela particulares ali, seja lá o que for, Jesus estaria conosco e ela estaria isolada, porque ela não está num pensamento uníssono. Isso que ele está dizendo. Não são, portanto, as palavras ditas simultaneamente, os cânticos ou os atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão dos pensamentos de acordo com o espírito de caridade personificado nele. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas onde, sinceramente, se deseja a ajuda dos bons espíritos. Ficou bem claro? Kardec tem uma característica, a clareza dos seus textos, a precisão, a simplicidade, a objetividade. Não tem nem muito o que explicar, está bem claro. Alguma pergunta? No question? Já acabamos a aula. Nem doeu, né? Então, quando é bom o conteúdo, é rápido que passa. Ele vai dar aqui agora o exemplo de prece. Ele vai dar aqui 2 preces. Para a gente, semana que vem, começar no número 8 dos médiuns, faltam ainda 7 minutos para as 8. Eu vou ler aqui rápido a prece, tá? Para ver se dá para a gente, porque não tem muito que a gente vê aqui. Vamos ver, se tiver, eu paro, aí semana que vem a gente retorna no item 6. Ele diz assim, para o início de uma reunião, quer dizer, não tem que ser essa prece, ele dá uma ideia, rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie bons espíritos para nos assistirem. Não foi isso que a gente fez aqui quando começou? Que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro e nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste. Afasta também, Senhor, os espíritos mal intencionados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Então, nessa reunião aqui, a gente já sabe que isso acontece. Por quê? Porque nós estamos constantemente nos reunindo aqui, em nome de Deus, em nome de Jesus. O trabalho é sério, a casa tem proteção e os espíritos não deixam que os que querem invadir para tumultuar, aqui entrem. Graziele, aqui quem dorme, todos os obsessores pegam ela lá fora depois. Está pensando, né? Entendeu? Então, a casa é segura. Se alguns deles procurem se introduzir aqui, faz com que não tenham entrada no coração de nenhum de nós. Muitas vezes, numa casa espírita, você vê alguém surtar. Como pode o fulano surtar dentro da casa espírita? Acontece. Às vezes, o que normalmente acontece com essas pessoas, ou eles são surtados mesmo, são doentes, têm problema mental, e muitas vezes um problema obsessivo. Aí você vai dizer, como que tem um obsessor aqui dentro? Não, o obsessor não está aqui dentro. Ele está ligado lá fora, o espírito está lá fora, não conseguiu entrar num ambiente, e lá de fora ele controla a cabeça dele aqui dentro. Ele é uma marionete. Ele pode surtar, ele pode fazer coisa inadequada. O espírito não pôde entrar, porque é um espírito que vai causar problemas para nós. Então existe ali uma barreira, existem espíritos tomando conta ali da entrada, mas eles, eu não entro, mas eu vou ficar daqui, na cabeça dele. O André Luiz conta muito bem isso
Vou dar um outro exemplo diferente. A pessoa consegue vir para casa, se sente muito bem aqui. Vocês estão bem, todos nós estamos bem. Que ambiente maravilhoso, que coisa boa, que casa boa, aqui vibra amor. Puxa vida, meu Deus, encontrei o que eu queria. Aí quando você bota o pé no portão, começa, poxa, que cansaço, deu um cansaço hoje. Aí começa a vir uns pensamentos ruins, os mesmos pensamentos depressivos, as mesmas tristezas. Por quê? O espírito não pôde entrar, está ali fora te esperando, bota a mão no seu ombro, vai com você para casa. E por que ele bota a mão no seu ombro e vai com você para casa? Porque você não consegue se sustentar. Por isso Jesus recomendou: acendei a vossa luz, fazei a vossa luz. A gente precisa acender a nossa luz. Não ficar o tempo todo debaixo desses que são elevados. Claro, a gente precisa deles, altivo, me ajuda, os benfeitores. Mas se eles saírem para uma outra missão e não ficar do nosso lado, não poder ficar do nosso lado, como que a gente vai se sustentar? E a gente está estudando aqui para isso, para a gente aprender a se sustentar, não deixar o meu pensamento cair. Se eu botar o pé ali fora e vir um pensamento ruim, meu Deus, me ajuda, guias da nossa casa altivo, peçam para o altivo. Altivo, me ajuda. E vai para casa. Não deixe o pensamento cair. Nós temos que ser cristãos dentro da casa espírita, em nosso lar, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. A mediunidade não está só aqui dentro, está em tudo quanto é lugar. Gente, vamos semana que vem ver esse item 6 aqui. Tá? Não vai dar para a gente ler ele todo, no problem. Semana que vem a gente continua estudando aqui o capítulo 28, item 6, na prece, tá? Alguma pergunta? Uma horinha é um tempo suficiente, né? Vamos lá. Jesus, essa noite, mais uma vez, estudamos sobre a prece, compreendemos as ligações entre nós e o plano superior, entre nós e Deus. Rogamos, Senhor, por nós nesse momento. Pedimos a ajuda dos nossos guias espirituais, dos guias desta casa, para que criemos resistência ao mal. Sustente o nosso pensamento até o nosso lar, até a noite. Nos proteja, nos ajude para que não deixemos entrar nenhum pensamento contrário ao amor em nossa mente. Afasta-nos do mal, Senhor. Nós estamos cansados de sofrer e sofremos por nossa culpa. Agora nós queremos ajuda, precisamos de ajuda para resistir às tentações. E as tentações mostram as mazelas que ainda trazemos em nosso espírito imortal. Que saibamos, com a tua ajuda, Jesus, cicatrizar, limpar essas mazelas e irmos para casa com a pureza de coração. E durante a madrugada, retornarmos para cá, para os estudos e os trabalhos de nossa casa de amor. Rogamos também, Jesus, pelos nossos familiares, por esses que amamos, encarnados e desencarnados. Rogamos pela nossa casa espírita, rogamos pelos sofredores, rogamos por todos nós. E por fim,
agradecemos por tudo que recebemos aqui esta noite. Despeça-nos, Senhor, e que seja então em nome dos benfeitores que dirigem esta casa de amor, do nosso altivo e da coluna de espíritos que sustentam o SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos e reflexões da noite de hoje. Que assim seja.